Olá, eu sou o Leonardo e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu artigo que desenvolvi para apresentar no 6º Encontro Científico de Ciências Administrativas, feito pela UNOeste. O artigo ele é sobre estilos de liderança no setor privado, um estudo com empreendedores de grandes empresas no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Presidente Prudente. Foi feito por eu, Leonardo Guarinão, junto com o meu orientador Marco Antônio e meu orientador Gustavo. Falar um pouquinho a respeito da introdução do meu artigo, né, um pouco do contexto no qual estamos inseridos, no qual é o século XXI, estamos vendo por uma revolução 4.0. O que é o grande marco para mim da revolução 4.0? É o fim de trabalhos repetitivos, né, na qual a tecnologia ela passa a substituir essa mão de obra repetitiva. Junto a ela, a globalização, na qual nos deixam sempre interligados, tanto informações, serviços e produtos, entre todos os países. Então, acontece nos Estados Unidos, por exemplo, uma crise pode afetar o Brasil, como uma crise na Europa pode afetar a China, e assim sucessivamente. Nós somos todos interdependentes. E isso causa um cenário volátil, né, na qual temos grande instabilidade e dificuldade de previsão de futuro. Também nós temos uma alta competitividade. Por quê? Porque todos os países, produtos e serviços são concorrentes entre eles. Então, a gente tem que criar vantagens competitivas para poder ganhar mercado. E isso requer novas formas de liderança. Por quê? Porque como se geria uma equipe há 10 anos atrás, não pode fazer essa gestão hoje. E como é hoje, não pode ocorrer daqui a 10 anos. Então, o objetivo da minha pesquisa é identificar qual o estilo, qual a característica de um líder que as instituições privadas precisam na região de Presidente Prudente. Então, para falar em estilo de liderança, nós temos que entender o que é liderança. Liderança vem da língua latina, e sua tradução significa viajar junto. O que significa se viajar junto? É acompanhar os nossos colaboradores, ou seja, o papel do líder é segurar na mão ali do seu liderado e aprender e ensinar a ele o passo a passo, inspirá-lo. Então, uma forma mais técnica é influenciar de forma interpessoal e dirigir os processos em busca do mesmo objetivo. Não interessa qual segmento a empresa atua, ela tem que existir um único objetivo para toda a organização. Então, para isso, eu estudei aqui junto com os entrevistados alguns estilos de liderança. A primeira dela é a liderança dos traços, que ela foi muito popular na década de 40. Então, ela considera a liderança como algo inato, você já nasce com características determinantes para se tornar um bom líder. A segunda é a situacional, que ela ganhou muito mercado nos últimos anos, porque é um líder que se molda ao liderado e à situação, isso é muito importante num mundo muito volátil. Terceiro, democrático, que é o líder que delega o poder, ele faz uma assembleia, uma participação geral na tomada de decisões. Temos o líder autocrático, que é totalmente oposto do democrático, ele centraliza o poder, sempre está em suas mãos. Temos a teoria laissez-faire, que é de liberdade incondicional. Temos a teoria carismática, que é aquele líder que conquista seus liderados através de habilidades pessoais, então é daquele churrasco de final de semana que traz a importância ali no dia a dia, né? Essa habilidade mesmo que ele tem. A transacional, que é aquele que busca por recompensa, comissionamentos e campanhas. A transformacional, que é um agente de muita mudança, ele faz muita ação, ele gosta de formar novos líderes, ele gosta de constituir uma equipe, um crescimento organograma, né, por igual. E o líder visionário, aquele líder que ele toma base de estatísticas, números e tenta fazer uma perspectiva de futuro, ele tenta ter um futuro mais real, né? Ele cria cenários e desenvolve uma perspectiva de futuro. Para isso, eu escolhi um método qualitativo, né, que ele verifica a relação do estudo para obter interpretações e, por fim, compreender o nosso fenômeno de qual o melhor estilo de liderança. Eu utilizei de pesquisas bibliográficas, né, dados secundários e dados primários, foram as pesquisas semi-estruturadas que eu fiz com os meus entrevistados. Então, o que eu encontrei um pouquinho? Os líderes de sucesso, eles enxergam que o sucesso está na arte de você delegar e escutar o chão de fábrica, porque é ele que está ali no dia a dia executando e sabe o que pode melhorar com um processo, um fluxo que talvez apenas o nível estratégico não conhece, não pode fazer, porque ele nem existe, nem sabe do conhecimento daquele problema. Os líderes colocam que 75% deles colocam que a liderança é algo inato, você já nasce com características pré-definidas. As entrevistas, elas alinham-se muito à definição de liderança. Então, a gente identifica que a prática e a teoria, elas estão muito próximas nesse tema, né? E não existe uma forma para liderar. Eu coloco até um exemplo aqui numa imagem, aqui abaixo, que por mais que a forma seja muito complexa, não ainda tem como multiplicar um bom líder, né? Cada momento é um momento e para cada momento necessita de uma reação. Então,
Todos os livros deixam muito claro a importância do capital humano e da relação interpessoal. Então, não basta você cobrar metas sem você conhecer os meios, os processos. Então, não adianta você querer um resultado antes desse relacionamento. E todos os líderes se consideram carismáticos e concordam que a interação entre a equipe, de forma mais tranquila, até como um lazer em momentos fora trabalho, é muito importante ali para melhorar o fluxo e a motivação de uma equipe mais feliz. Então, o intuito foi entender como esses líderes alcançam esses excelentes resultados, né? E a gente viu que as lideranças arcaicas, duronas, que só em cima de cobrança, elas não funcionam mais. Então, conclui-se que não existe uma forma para se liderar, mas que características predominantes formam líderes, formam uma liderança democrática, com muita delegação, tomada de decisão em conjunto e repreender de maneira justa. Uma frase que me marcou em um desses entrevistados foi: sejam amáveis com as pessoas e duros com os negócios. Então é essa a conclusão do meu trabalho. E espero que vocês gostaram. Aqui está um pouquinho das minhas referências, também tem no artigo. E obrigado.